noite, meus queridos irmãos. Meu nome é Rosa Maria, sou trabalhadora da Casa Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. E estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar o Evangelho do Mestre Jesus. Vamos fazer a nossa prece antes de iniciar as nossas reflexões. Amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, pedindo o Teu amparo, a Tua assistência, bem como também o envolvimento amoroso dos guias espirituais desta casa, a nossa patronesse, Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael e Francisco de Assis, para que aproveitemos com sabedoria esses momentos de reflexão e que nos ajudarão com certeza na nossa caminhada terrestre. Graças a Deus assim seja. Então, meus queridos, nós estamos estudando atualmente o capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamão. Agora nós estamos no finalzinho do capítulo, que são as instruções dos espíritos, que tem o subtítulo A Verdadeira Propriedade. E hoje nós vamos refletir no item 10, que é uma instrução de um espírito protetor que foi escrita em 1861 na cidade de Bruxelas. E ele começa dizendo assim para a gente: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o seu usufrutuário. Então, olha quanta informação a gente já tem logo aqui inicialmente. Primeiro, nada nos pertence. Todos os bens da terra, sejam bens materiais, todos os recursos, todas as ferramentas que nos são oferecidas, são nos dadas por Deus. Então, nós temos exatamente o que precisamos para cumprir o nosso planejamento reencarnatório com sucesso. Até o nosso corpo. O corpo que nos foi dado foi exatamente o corpo que precisávamos para vencer, para cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Pois quando nós desencarnamos, nos despojamos desse corpo, não o levamos. E que, como diz aqui, exatamente não é distribuído a bom grado, por capricho. Nunca. Deus é Pai de amor, de misericórdia, de justiça e sabe exatamente do que cada um de nós precisamos. E somos usufrutuários. E como usamos esses bens? E aí ele diz que nós somos um administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então é aqui que ele chama a atenção da gente, Nós ainda não temos responsabilidade, consciência, exatamente de como utilizar esses bens sem reclamar. Porque quantos de nós, às vezes, nos sentimos insatisfeitos com os bens que temos? Estamos descontentes com o corpo que temos, com o tipo de cabelo que temos, do lugar onde moramos, da família onde estamos, do emprego que temos. E aí eu faço um link com um livro, Caminho da Perfeição, da nossa patronesse, que ela diz, que os bens da terra, na verdade, são exatamente o que precisamos para a nossa vida. E que, na verdade, nós não vivemos tão mal quanto viveu o nosso Mestre Jesus à sua época. Tanto sofrimento, tanta pobreza. E mesmo assim ele soube administrar os recursos que Deus lhe ofereceu para ele exatamente cumprir o que ele precisava, que era nos ensinar tanta coisa, o amor, a humildade, o perdão. E não vamos agora nem entrar nesse mérito, porque senão a gente não para. E continuando. Como é que a gente pode comprovar, e é muito interessante que ele traz isso, que realmente esses bens não são propriedade individual do homem, nossa, e sim bens da terra? Ele diz assim: Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos de possuí-la. E nós temos tantos exemplos na nossa sociedade, de pessoas que de uma hora para outra, por N e diversas
circunstâncias se veem desprovidas daquilo que amontoaram como fortuna, como bens. Até o corpo, gente. Até o próprio corpo. De uma hora para outra, nós conhecemos vários casos de pessoas que estavam com a sua integridade física perfeita, com a sua integridade mental perfeita e podem ser acometidas por acidentes ou vasculares ou acidentes, mesmo materiais, de trânsito, e que perdem, né, a mobilidade física ou perdem a sanidade mental. E isso está de acordo com a lei. Existe um propósito, existe um fim para isso. Não é um castigo, uma punição. Então esses bens realmente não são nossos, estão sendo administrados por nós. Então pensemos como estamos administrando esses bens. Com consciência, com responsabilidade. Cuidamos do nosso corpo com equilíbrio, com bom senso. Alimentamos a nossa mente com bons livros, bons filmes, conversas edificantes. Pensemos. E ele continua. Que nós podemos dizer que essa anulação dessas previsões se compreende tocante aos bens hereditários. Por quê? Porque nós sabemos também de muitos exemplos de famílias que, por hereditariedade, vão passando de bens e que não sabem administrar muito bem os bens que receberam por herança e que conseguem simplesmente exterminá-los com muita facilidade. E ele continua, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho, que também podem, se porventura vierem comprometer o planejamento, endividar mais ainda, e Deus, por misericórdia, retira, porque sabe que nós não estamos sabendo administrar esses bens. Mas ele diz assim, sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, se há, quais são elas? São exatamente as que são conseguidas através do trabalho honesto e que não resulta prejuízo e dano a ninguém. Então, são riquezas adquiridas através do nosso trabalho honesto e que não causa dano a ninguém. E nós sabemos que, infelizmente, muitas das grandes fortunas e bens e riquezas foram adquiridas pela nossa história de humanidade através da escravidão, do dano e do prejuízo, do sofrimento de muitos irmãos. Mas que as que são legítimas são exatamente essas que não lesaram de maneira nenhuma e foram adquiridas honestamente. E ele diz que todas serão pedidas contas, até mesmo um único centil mal ganho. E aí nós podemos, nesse momento aqui, fazer aquela reflexão, né? Pensando na situação circunstancial que nós vivemos, né? Politicamente, de corrupção, né? Que está tão difícil. Mas vamos trazer essa reflexão do Evangelho do Mestre Jesus para o nosso dia a dia, para o nosso cadinho, né? Porque ele diz aqui, até o último centil. E às vezes situações rotineiras da nossa vida nos colocam à prova em relação a isso. Num supermercado, numa loja, que de repente pode se acometer de você receber um troco errado. Você receber um troco a mais do que deveria receber. Qual é a nossa postura? Alguns de nós podem pensar, mas o dono do supermercado é milionário, não vai fazer falta nenhum, nem vai sentir. Mas o que importa não é o outro, é a nossa consciência, é o nosso dever. Né? Em situações que já aconteceram comigo e que me colocaram à prova e que, graças a Deus, por estudar, por refletir, eu consegui ter uma postura de um dever correto, dá conta de um restaurante em que você está almoçando com seus familiares, de virem faltando itens que foram consumidos. Qual a nossa postura? Porque está aqui, nos será cobrado até o último centil que trouxer prejuízo a alguém. Não importa.
se ele já acumulou a fortuna, como ele acumulou a fortuna, nós devemos fazer a nossa parte. E assim vai continuando o nosso espírito protetor. Aí ele faz um questionamento. Mas o fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, ou seja, ele construiu honestamente, sem causar dano a ninguém, seguir-se-á ao morrer alguma vantagem que lhe advenha desse fato? É alguma vantagem nós sermos honestos? Cumprimos com o nosso dever como cristão o que foi ensinado por Jesus? Claro que não, ele responde. Não, e ele ainda diz mais. E às vezes são inúteis, tá? As nossas precauções que tomamos para transmiti-las aos seus descendentes. Ele faz esse questionamento exatamente por isso, porque quantos de nós se preocupam em deixar um conforto, uma situação financeira confortável, estável para os nossos descendentes e filhos, e trabalhamos incansavelmente, tudo bem, honestamente, mas trabalhamos em detrimento de estarmos com a nossa família, compartilhando, cuidando, ouvindo, passeando, e só pensamos em trabalho, trabalho, trabalho. E aqui ele diz isso. Se não for providencial para os nossos filhos, descendentes, usufruir desses bens materiais, Deus os tirará. E eu lembro muito do meu pai, que nós tivemos uma condição financeira instável, né? Graças a Deus tivemos casa para morar, alimento nunca faltou à mesa, mas não éramos, né, ricos. E o meu pai sempre dizia isso, que a maior herança que ele poderia deixar para mim, para minha irmã, era a educação moral e intelectual. E que com isso cada uma de nós construiria os nossos patrimônios, com o nosso trabalho, sob responsabilidade. Então pensemos nisso. Será que vale realmente a pena nós nos preocuparmos em amealhar tantos recursos financeiros e bens para deixar de herança para os nossos filhos? E ele continua. Exatamente. Ele responde: se Deus não quiser que ela lhes vá ter em mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Aí ele faz outra pergunta. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Prestaremos contas de tudo que fizermos. Tudo que fizermos. E aí, lá no livro também, Caminho da Perfeição, Teresa fala o seguinte, ela pede, né, a Jesus que a livre de todo o mal para sempre, pois estava reparando os males cometidos, mas poderia estar se endividando mais, e pede que Jesus a ajude a se livrar do mal e a leve a compreender quais são os bens verdadeiros. Então, precisamos pensar nisso quando utilizamos os bens que nos são confiados, para que nós não nos tentemos a pensar em utilizá-los apenas para nossa satisfação única, como se todos os recursos que nos foram oferecidos são apenas para satisfazer o nosso puros prazeres e satisfações. Pois com certeza aí estamos nos desviando, nos afastando da lei do amor ao próximo. Claro que precisamos trabalhar para a nossa sobrevivência, para atender às nossas necessidades, mas jamais esquecendo que em nosso entorno, em nossa sociedade, em nossa comunidade, em nosso bairro, em nossa rua, existem irmãos que podem precisar da nossa colaboração, da nossa ajuda naquilo que nós podemos oferecer. Porque prestaremos contas de todos os recursos, de todos os bens, sejam eles materiais, como sejam eles, como diz o nosso querido Emmanuel,
a inteligência, o nosso corpo, o tempo, que é tão precioso e é um bem que pode ser utilizado em favor do nosso querido irmão. E ele diz que se, porém, ele somente utilizou esses bens na satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, são realmente recursos que o tornam causa de falência. Que seria melhor não termos possuído esses bens, em vista que se de um lado ganhamos esses bens atemporais, que tem uma temporalidade, acabam, atemporais não, desculpa, temporalidade, são vulneráveis, porque anulam um grande mérito do trabalho que tivemos para alcançá-lo. Trabalhamos tanto honestamente para aquinhoar esses bens, mas não soubemos utilizá-los, administrá-los em favor nosso e daqueles que nos cercam. Então, meus queridos irmãos, vamos terminando aqui a reflexão desse item, desse espírito protetor, que nos chama a atenção de que todos os bens que chegam até nós, que são nos dados por Deus, são recursos e ferramentas que não são apenas para o nosso caminhar, para a nossa evolução, mas que também saibamos administrá-los na forma de não esquecermos a maior máxima ensinada por Jesus: amar ao próximo como a nós mesmos, fazermos ao próximo o que gostaríamos que fizessem por nós. Gratidão por estarmos aqui juntos refletindo. E vamos agora, então, fazer a nossa prece de agradecimento. Graças a Deus, graças a Jesus, tivemos mais uma oportunidade de estudar e refletir em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos sair desses estudos da noite com a certeza de que bases seguras encontramos no Teu Evangelho, orientações encontramos para o nosso caminhar, e que possamos utilizá-las no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa convivência com os nossos irmãos. E assim, envolvidos nesse amor, nessas vibrações de paz que aqui se fazem, pedimos a permissão para encerrar os estudos do pequeno Evangelho do Mestre Jesus.